Por 7 dias, melhor dizendo, por 6 dias, hoje é o 7º dia, nós estivemos aqui todos os dias reunidos, adorando, exaltando o nome do Senhor, declarando céus abertos sobre nossas vidas, sobre nossas casas, nosso trabalho, nosso ministério. Durante 7 dias estivemos aqui liberando palavras de bênção, de vida sobre a nação brasileira. Declaramos altar limpo sobre nossas vidas, sobre tudo que somos e tudo que temos. Que bom ver vocês em pé. É sinal que não tem lugar, está cheio. Irmãos, está acabando. Está acabando em nome de Jesus. Nós vamos ter um lugar amplo, espaçoso daqui a uns dias para nós. Em nome de Jesus, temos orado e uma das causas que nós estamos orando é para o término da obra da igreja. E quero dizer uma coisa para vocês. Vai ficar de excelência. Vocês vão surpreender. Vocês vão ficar surpresos. A gente agora resolveu também que a gente vai colocar o forro. Nós não vai ficar só na telha também não. A gente vai forrar a igreja. Pastor, que bênção, tem dinheiro? Não. Mas Deus vai levantar 12 varão. Porque o pessoal que fez a proposta de colocar o forro na igreja, o forro não apenas vai dar mais conforto térmico, acústico, como o forro vai dar uma melhorada no som de uma maneira muito grande. E eu falei para a pessoa que apresentou o orçamento para nós, porque é um forro de lã de vidro, é um forro específico para igreja, para som. E aí ele falou para mim, falou assim, olha, eu posso dividir no máximo em 4. Eu falei, não, moço, em 4 vezes não dá para nós não. Nós temos que, o senhor tem que dividir em 12 vezes para nós. Nós estamos, na visão dos 12, você tem que dividir em 12 vezes para nós. Ele falou, mas em 12 não dá, pastor. Eu falei, então deixa para depois, a hora que a gente tiver a condição a gente põe. Aí ele me ligou, uns 2 dias depois, falou assim, conversei com o meu chefe, conversei com o nosso supervisor, contei a história, falei que era para a igreja, e assim, sim. E ele vai fazer em 12 vezes. Aí eu creio que Deus vai levantar, eu sou um deles, só vai faltar 11, mas eu sou um deles que vai pagar uma das 12 parcelas. Calma que a parcela não é alta, depois eu vou estar falando, mas assim, é em torno de, é menos de 3 mil reais cada parcela. Menos de 3 mil reais. A gente não sabe ainda, porque tem 2 orçamentos que nós temos, mas mais ou menos ficou em torno de 30 mil reais. Então, eu creio que vai ser só isso. Eles vão fazer uma visita no local, mas em torno de mais ou menos de 27 a 30 mil reais, e vai ser parcelado em 12 vezes. Porém, a parte da mão de obra tem que ser paga separado, se não me engano, em torno de 5 mil e pouco. Mas enfim, irmãos, vai ter lugar para nós sentar. Eu fico em pé todo culto, eu não canso, aí que bênção, olha o tanto de intercessor, glória a Deus. Mas, vocês não querem sentar no altar não? Senta aqui, ó, fica à vontade. Irmãos, hoje é o nosso 7º dia, o nosso último dia da campanha Mantendo o Altar Limpo. E eu creio no nome de Jesus, no que Deus está fazendo, não apenas na nossa igreja local, mas vocês sabem que é uma campanha que está sendo realizada a nível nacional. Eu não acho que seja coincidência, eu creio que você concorda comigo. Bem no dia do encerramento da nossa campanha, ter um ato onde as pessoas vão para as ruas apoiando o governo atual. Eu não vejo como coincidência. Não sei vocês, mas eu não vejo isso como coincidência. Também não vejo como coincidência algo que talvez vocês não saibam. Que o dia que nós começamos a campanha, dia 18, foi o dia que encerrou o Congresso de Bruxos no Brasil. Vocês sabiam disso? Dia 18 foi o dia que encerrou o Congresso de Bruxos, de bruxaria no Brasil. E nesse congresso, eles lançaram vários decretos, inclusive a queda da igreja cristã, a ascensão da igreja cristã. Bem no dia que eles encerraram o congresso de bruxos, nós entramos numa campanha, mantendo o altar limpo, declarando sobre os céus do Brasil, que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu não vejo isso como coincidência, eu não sei vocês. Também como eu não vejo coincidência, nós encerrarmos hoje, num dia em que teve uma manifestação em todo o país, apoiando o governo atual que está aí, o governo do Bolsonaro. Irmãos, eu creio que é apenas sinal de Deus para nós, para mostrar o que Deus está fazendo em nossa nação. Não apenas a âmbito físico, mas principalmente em nível espirituais. Eu creio, irmãos, no nome de Jesus, que anjos do Senhor estão pelejando e guerreando pela nossa nação. Eu falei aqui, em um desses dias eu falei, aliás, vocês devem estar cansados de me ouvir, né? 8 dias seguidos me ouvindo. Todo dia eu estou dando uma palavra aqui.
Eu falei num desses dias que a gente às vezes é muito omisso. A gente não tem uma leitura do mundo espiritual que nós deveríamos ter. Enquanto em cada um dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, tem representantes da maçonaria, a alta cúpula da maçonaria, dentro de cada poder, representando cada poder dentro da nossa nação. E a igreja às vezes está apática, dormindo, não se dando conta do que está por trás disso. Irmãos, nós precisamos levantar como nação de reis e sacerdotes que o Senhor nos fez, de filhos de Deus, e usar a autoridade que está sobre nós, e lançar decretos sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, nossa família, trabalho e ministério. E é exatamente o que estamos fazendo aqui nessa campanha. O pastor estava aqui terminando, para quem não veio nos outros dias, estávamos aqui orando por todos aqueles alvos em que nós apresentamos diante do Senhor, nesses 7 dias. E hoje vamos estar encerrando, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus? Amém. Deus é bom. Eu quero partilhar com vocês uma palavra hoje. Quero rapidamente fazer um pequeno resumo do que nós falamos aqui nesses dias, para que você saiba o que nós fizemos e o que nós falamos. Quem aqui veio 7 dias? Levanta as mãos. Amém. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de vocês. Eu sei que é cansativo, irmãos. Eu sei que requer uma renúncia. Louva a Deus também por cada um também. Eu falo porque muitos às vezes não puderam vir. Mas louva a Deus por aqueles que vieram e estavam aqui nesses 7 dias dessa campanha. Eu quero frisar, para quem esteve aqui, vai ter um pequeno reprisezinho rapidinho, mas para quem não estava aqui, nós queremos partilhar o que nós falamos aqui nesses 7 dias. Hoje nós temos muita coisa para nós fazermos, temos um ato profético, vai ter uma unção e nós vamos ceiar ainda hoje. Então eu quero correr, vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro dia nós falamos exatamente o texto que a pastora pregou, de Levítico capítulo 6, quando o Senhor ordena para os sacerdotes. Ordena para quem? Para quem? Quem são esses sacerdotes? Somos nós, uma nação de reis e sacerdotes. A palavra de Deus diz lá em Levítico 6, que Deus vira para os sacerdotes e fala o seguinte: olha, vocês são responsáveis pelo altar, vocês vão manter o fogo aceso. O fogo não pode se apagar de sobre o altar. E não apenas vocês vão manter o fogo aceso, mas vocês precisam tirar as cinzas todos os dias. Irmãos, cinza fala de sujeira, sujeira fala de pecado. A palavra de Deus nos orientou nesses dias que a função do sacerdote não apenas manter o fogo do altar aceso todos os dias, como também tirar a cinza de sobre o altar. Falei aqui também que quem entende de churrasco sabe que a cinza, ela apaga o fogo. Se a cinza não for retirada, ela vai apagar o fogo. Isto é, se a sujeira não for tirada, o fogo será apagado. E essa limpeza tem que ser diária. Por quê, pastor? Porque altar limpo, sacrifício é aceito. Altar sujo, contaminado, Deus não recebe o sacrifício. Por isso nós estamos orando nesses dias, para que Deus venha limpar o altar do nosso coração. Primeiro altar que nós temos, somos nós. Mas também esse altar físico na igreja, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu ministério, os altares venham a ser limpos para que toda a oferta, todo o sacrifício que for apresentado a Ele, venha a ser aceito diante dEle. Amém? Por 6 dias nós falamos sobre a necessidade dessa limpeza em nossos altares. Por quê? Porque somos a igreja do Senhor. E por sermos a igreja do Senhor, nós somos medidos todos os dias. A todo instante tem pessoas olhando para mim e para você, nos medindo, nos avaliando, querendo saber se realmente nós somos quem dissemos que somos. A todo instante tem pessoas olhando para nós, esperando algo novo de nós. E de fato precisamos provar que realmente somos quem dissemos que somos. E que servimos a quem nós dissemos que servimos. Por 6 dias nós falamos acerca dessa necessidade, dessa limpeza, porque infelizmente estamos vendo líderes que estão sendo contaminados, líderes que estão se dando ao privilégio de buscar na internet justificativa para as suas mazelas, para os seus erros. E Deus diz: não, é um basta, chega, meu altar não pode mais estar contaminado. Líderes da internet buscando respaldo para as suas mazelas. Uma coisa que nós falamos aqui também, é que o altar é alvo de Satanás. Por que o altar é alvo de Satanás? Porque é as primícias da casa de Deus.
Se o diabo consegue tocar nas primícias e contaminar as primícias, ele consegue contaminar todo o resto, todo o corpo. Por isso que o altar é tão perseguido pelo inimigo. E uma vez que o altar é atingido, atinge os seus sacerdotes. E atingindo os sacerdotes, atinge a nação, a congregação, aqueles que estão debaixo da autoridade de tais sacerdotes. No segundo dia nós falamos lá em Levítico 8, e talvez você se pergunte, pastor, por que 7 dias? Lá em Levítico 8 vai falar que é 7 dias que o Senhor ordena para que Arão e os seus filhos, sacerdotes, eles se consagrem a Deus. E no final de 7 dias, o Senhor declara que nos consagrará. Falei também, nesse segundo dia, que muitos líderes têm até varrido o altar, mas eles têm pegado a sujeira e jogado debaixo do tapete. Tem escondido debaixo do tapete. Não tem retirado a sujeira para fora. E Deus vai fazer uma limpeza, onde vai tirar toda a vergonha. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que por 7 dias iremos consagrar, e essa consagração atingirá toda a congregação de Israel, que somos nós. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda sujeira, todo pecado oculto será exposto. Deus falou que ia levantar a saia da igreja, ia expor a vergonha da igreja, ia tirar dos altares todo tipo de sacerdote, de levita, que estava carregando um altar sujo sobre si. Então, nós falamos também que muitas pessoas têm apresentado diante do Senhor um altar sujo, uma casa suja. Pastor, que casa é essa? A casa do nosso coração. Nós somos o altar do Senhor. Estamos apresentando a Deus uma casa cheia de ira, rancor, ódio, argumento, mentiras, fofoca, desconfiança e por aí vai. Terceiro dia nós falamos sobre o que contamina o altar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Assim também, o contaminar do altar entra pelo que você está ouvindo. Muitos líderes estão se dando ao secularismo. O que é o secularismo, pastor? É uma doutrina que exclui a fé. É uma doutrina que exclui o poder da igreja. E a pergunta que eu deixei no terceiro dia foi: quem tem falado no seu altar? Quem tem subido no seu altar e ministrado no seu altar, falado? Falei também sobre a necessidade de aprendermos a ouvir as coisas certas das pessoas certas, senão seremos contaminados, porque o altar não é nosso, o altar é dele. No quarto dia eu falei que quando Deus aprova um altar, nós experimentamos um nível extraordinário de prosperidade. Falei sobre Abraão, quem estava aqui lembra, sobre 4 tipos de níveis de prosperidade que Abraão experimentou. O dia que Deus chegou, viu o altar que ele ergueu, Deus avaliou o altar dele, e a Bíblia diz que o Senhor aprovou o altar dele, juntamente com o sacrifício. Falei também nesse dia que não apenas é importante levantar um altar, mas quem nós invocamos sobre o altar e o tipo de sacrifício que nós estamos oferecendo sobre ele. No quinto dia eu falei acerca do livro do profeta Amós. Mostrei para vocês as promessas de bênção e de conquistas atreladas a um altar limpo, porque um altar sujo não conquista. E no sexto dia ontem, eu falei sobre a negligência dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram negligentes, estavam embriagados e apresentou um fogo estranho diante do Senhor. E a palavra diz que fogo saiu da presença de Deus e consumiu, matou os filhos do sacerdote Arão. E falei também sobre a importância de nós sacerdotes instruirmos e educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Hoje, no sétimo dia, eu quero falar com vocês sobre os tipos de sacrifício que temos apresentado sobre o altar. Diga comigo, os tipos de sacrifícios que temos apresentados em nossos altares. A Bíblia fala lá em Salmo 51, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Irmãos, assim como existem altares limpos, aonde as ofertas são aceitas, também existem altares sujos, contaminados, aonde ofertas não são aceitas. O Salmo 51 é um salmo que vai falar acerca da motivação daquilo que nós fazemos. O texto diz, presta atenção,
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Isso implica que tem sacrifícios que nós apresentamos a Deus sem o coração estar quebrantado e que não é aceitável diante de Deus. O texto de Salmo 51, versículo 17, vai falar acerca da motivação correta que nós precisamos ter para apresentar a Deus o sacrifício diante dele. Porque, irmãos, de que adianta a gente limpar o altar? Para que serve o altar? Qual é a função do altar? Qual é a finalidade do altar? Apresentar os sacrifícios. Nós estamos declarando nesses 7 dias altares limpos. Para quê? Para que Deus receba os nossos sacrifícios. Altar sem sacrifício não passa de um amontoado de pedras, de um elevado qualquer, onde ninguém está reinando. Deus está falando conosco e quer falar conosco hoje acerca da motivação sobre os nossos sacrifícios. O que estamos apresentando diante dele? Deus falava comigo hoje, quando eu preparava essa palavra, que a motivação é o termômetro que Deus usa para medir a fé dos cristãos. Vou repetir. Motivação é o termômetro que Deus usa para medir a fé do cristão. Você pode até ter um altar. Você pode até apresentar uma oferta, um sacrifício sobre aquele altar. Mas o Senhor pode não receber, porque a motivação está errada. Quantos estão entendendo? Então é muito importante nós avaliarmos que tipo de sacrifício, que tipo de oferta estamos apresentando sobre o nosso altar. Deus, quando olha para um altar, Deus, quando olha para um sacrifício, Ele vê a motivação por trás de tal sacrifício. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, lá em Tiago, que nós não recebemos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal. Para quê? Para usufruir no nosso próprio prazer. O que Deus está falando? Vocês não recebem porque vocês estão pedindo com a motivação errada. A motivação de vocês não estão certas. Por isso que vocês não recebem. Busque a motivação correta. Deixa eu avaliar o altar seu. A Bíblia fala que Deus olhou para o altar de Abraão. Ele avaliou o altar. Ou seja, ele viu a motivação do coração de Abraão. E ele recebeu a oferta, o sacrifício que foi apresentado. Irmãos, nós precisamos saber que Deus pode muito bem não estar recebendo os nossos sacrifícios. As nossas ofertas. A Bíblia diz, irmãos, lá em Mateus, que se alguém tem algo contra mim, Deus não recebe a minha oferta. Por quê? Porque Deus manda eu conciliar primeiro com meu irmão e depois apresentar a oferta diante dele. Não adianta eu querer entregar uma oferta para Deus com meu coração contaminado, com meu altar contaminado, porque o Senhor não irá receber. Sabe por que talvez nós não estamos prosperando mais em todas as áreas? O pastor orou aqui pela prosperidade espiritual, familiar, financeira, porque às vezes o sacrifício que estamos apresentando a Ele não está sendo recebido por Ele, não está vindo com a motivação correta. Quando você olha lá em Gênesis capítulo 4, você vai ver 2 altares, consequentemente 2 ofertas, porque todo mundo que levanta altar, apresenta sobre o altar uma oferta, um sacrifício. A Bíblia fala de 2 altares, o altar de Caim e o altar de Abel. A Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Porque ele trouxe dos frutos da terra, ele trouxe qualquer fruto da terra. A Bíblia fala, no entanto, Deus se agradou do altar de Abel e do sacrifício de Abel. Por quê? Porque ele trouxe as primícias, ele trouxe o melhor que ele tinha e apresentou diante de Deus. Repare, irmãos, que 2 altares, 2 sacrifícios, porém um o Senhor não aceita. Um sacrifício o Senhor não recebe, um sacrifício o Senhor rejeita. E a Bíblia fala que Caim fica irado por causa disso. E Deus vira para ele e fala assim: por que você está nervosinho, bacana? Se você faz o bem, não é certo que você será aceito? Portanto, se você faz o mal, cuidado, porque o pecado está batendo na sua porta. Mas cabe a você dominar tal pecado. O que eu entendo com isso, irmãos, é que quando eu entrego uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus, eu não estou falando de dinheiro apenas. Estou falando de entrega. Daqui a pouco você vai entender. Quando eu entrego algo para Deus, que Deus não se agrada, que não é o melhor que eu tenho, o melhor que eu sou, Deus não aceita e Deus considera como pecado. O pecado jaz à porta, o Senhor disse para Caim.
Mas cabe a você dominar o pecado. Faz o bem, faz o certo. O que Deus está falando? Apresenta o seu melhor. O que Deus espera de nós, irmãos, é um sacrifício de obediência, um sacrifício de amor, um sacrifício de entrega, um sacrifício de renúncia, um sacrifício de fidelidade. Ou seja, um sacrifício com a motivação correta. Agora, irmãos, presta bem atenção. Imagina você ser o sacrifício. Em vez de você apresentar algo sobre o altar, você se apresentar como o próprio sacrifício no altar. O que você tem para me entregar? Senhor, eu não tenho nada, eu tenho a minha vida. É sobre esse altar que eu quero falar. É sobre esse altar que Deus quer falar conosco. Até onde vai a fé de um homem? Até onde vai a fé de uma pessoa para provar o seu Deus que realmente Ele o ama? Olha o que diz lá em Gênesis 22, versículo 2. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você? E vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que eu vou te indicar. Eu não quero falar nessa noite sobre Abraão. Muito se prega sobre a oferta, o sacrifício de Abraão. Mas eu quero falar do próprio sacrifício Isaque. Vocês conhecem a história desse sacrifício, sim ou não? Todos conhecem. Vocês sabem que se Isaque não tivesse recebido o livramento do cordeiro, ele seria morto. Sim ou não? Sim. Isso fala alguma coisa com você? Se Isaque não tivesse recebido o livramento do cordeiro, ele era o cordeiro que ia ser morto. Nós recebemos, irmãos, o livramento do cordeiro. Deus enviou o cordeiro para que morresse a nossa morte, para que morresse no nosso lugar. A oferta, o sacrifício que Deus fez por mim e por você, foi substituindo a nossa morte, o nosso pecado que estava sobre nós, colocando sobre o altar um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. Se Jesus não tivesse vindo, eu e você estaríamos mortos. Dá para você entender o nível de sacrifício que Deus fez por nós, consequentemente o nível de sacrifício que o Senhor espera de nós. Não é simplesmente entregar esmolas no altar do Senhor, não é simplesmente vir quando der para vir, é entregar a minha vida a Ele. Tudo que sou, porque se eu estou vivo hoje, se eu vou para uma eternidade, é porque houve um sacrifício de um cordeiro sem manchas, sem máculas, para que eu vivesse. Houve uma substituição. Sai Isaque, entra o cordeiro que Deus proveu. Quem é o cordeiro que Deus proveu para nós, irmãos? Jesus. Ele é o cordeiro que proveu a nossa vida. Ele morreu a nossa morte. Você consegue entender o nível de altar, o nível de oferta, o nível de sacrifício que o Senhor quer que eu e você coloque sobre o altar dele? Você entende agora por que Deus está falando conosco nesses dias sobre a necessidade de limpar esse altar e trazer um entendimento sobre nós, o tipo de oferta, o tipo de sacrifício que Deus espera que nós apresentemos diante dele? Ou seja, tudo nosso. Senhor, eu sou o sacrifício. Eu sou, eis-me aqui, Senhor. É esse sacrifício que o Senhor espera de nós. Fala de um nível de entrega que Deus fez por nós. Irmãos, que motivação é essa, pastor? A motivação tem que ser o cordeiro. Porque o cordeiro morreu no meu lugar. E se precisar eu morrer pelo cordeiro, eu preciso morrer por ele, porque ele morreu a minha morte. Se a motivação do cristão não for Jesus, você vai desfalecer. Se nós não entregarmos um sacrifício que agrada ao Senhor, isto é, com a motivação correta, Deus não vai receber. Irmãos, Deus estava provando a fé de Abraão. Vocês sabem disso. A Bíblia diz. Mas mais do que provar a fé de Abraão, Deus estava indicando o que haveria de fazer. Isaque é uma figura de Jesus nesse cenário. Abraão é a figura de Deus, em que entrega o seu filho, sem hesitação. Irmãos, eu não entregaria meus filhos. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou dizendo. Deus entregou o seu filho, entregou para que morresse, assim como Deus entregou Isaque. Isaque é a figura de Jesus. O sacrifício de Isaque aponta para Jesus. Irmãos, a pergunta que eu faço nessa noite é: como estão as nossas ofertas diante do altar? Não estou falando de dinheiro.
Por favor. Não estou falando de dinheiro. Que fogo está queimando sobre o nosso altar? Ou seja, qual é a motivação? E outra pergunta: será que nós temos questionado as provações que estamos enfrentando? Por que vocês concordam comigo que Isaac poderia questionar, irmãos? Vocês concordam comigo que Isaac poderia muito bem ter questionado, ter revidado, saído correndo, falando, gritando, meu pai está louco, não deram Gardenal, não deram Rivotril para meu pai hoje, meu pai está doido, meu pai quer me matar. Isaac poderia ter feito isso, irmão, sim ou não? Poderia. E não seria de se assustar. A Bíblia fala que ele, como uma ovelha muda, ele diz sim, e ele vai. E ele chega diante do altar e fala, pai, a lenha está aqui, o machado está aqui, o fogo está aqui, mas pai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? O que Abraão fala para ele? Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. E Deus proveu. Deus proveu o cordeiro para mim e para você. Deus proveu Jesus para mim e para você. Agora, irmãos, como tem sido a nossa atitude? Será que estamos agindo como Isaac? Ou será que estamos agindo como Isaac poderia ter agido? Eu quero mostrar para vocês que prosperidade na Bíblia está atrelada a uma obediência. Prosperidade na Bíblia está atrelada a um altar de obediência. Eu quero mostrar para vocês rapidamente quantos testes, quantas provações Isaac passou. Muito se prega sobre Abraão, mas pouco se prega sobre Isaac. O sacrifício, o próprio sacrifício de Abraão. Eu peguei aqui rapidamente, irmãos, porque eu tive que pregar uma palavra todos os dias, uma palavra diferente todos os dias. E eu confesso que foi muito corrido para mim essa semana. Eu não tive como preparar com a excelência de tempo que eu gosto de preparar. Mas eu peguei algumas provações que Deus colocou em meu coração, que Isaac passou. Porque eu quero te mostrar o nível de prosperidade que esse cara atingiu. Para você entender o nível de entendimento e de obediência que nós precisamos ter se quisermos ser essa nação em que vai comer os melhores frutos dessa terra. Porque é a promessa do Senhor. Primeira dificuldade que ele passa. A Bíblia diz que ele tem dificuldade desde ser gerado. Ele é filho de um homem de 100 anos e de uma mulher de 90 anos de idade. A dificuldade dele já começa no ele ser gerado. Segunda dificuldade, quando ele nasce, ele começa a receber desde o seu nascimento a perseguição do seu meio-irmão, Ismael. Terceira provação, o sacrifício que nós acabamos de falar. Quarta provação dele, ele teve guerra para gerar os seus próprios filhos, Esaú e Jacó. E depois vai vir o episódio dos poços, que eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, quanta persistência, quanta perseverança. E qual é o segredo desse cara? A vida de Isaac, ela era toda no altar. Tudo na vida de Isaac começou a partir de um altar sendo limpo. Por isso, irmãos, eu quero dizer para mim e para você nessa noite, a partir desse altar limpo, Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Mais do que tem feito, mais do que tem feito. O que vocês estão vendo é apenas o começo do que Deus vai fazer. Eu não estou falando isso para te agradar, mas eu tenho falado aqui nesses dias, Deus vai trazer uma colheita sobrenatural da parte de Deus. Deus vai trazer um resgate de uma nação aos pés do Senhor. E quem vai ser usado para isso? Sou eu e você, os filhos, a igreja do Senhor. Por isso eu vou falar para vocês o que eu falei aqui nesses dias. Se prepare, meu irmão, se prepare, porque Deus vai contar com você. Prepare, conheça a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, porque você vai precisar. A sua família, que por enquanto ainda não foi convertida, virá se render aos pés do Senhor, através da sua vida. Deus está preparando a igreja dele para uma colheita. Então a primeira coisa que Deus tem que fazer é limpar o altar. A vida de Isaac começa a partir de um altar. Veja o que diz lá em Gênesis 26, versículo 25, diz assim a palavra. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou a sua tenda e os seus servos cavaram outros poços. A Bíblia vai narrar daqui para frente o nível de prosperidade, juntamente com as guerras que ele vai enfrentando, mas mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às lutas, a Bíblia fala que ele continua prosperando. Eu não aceito um crente falar assim para mim, as coisas estão difíceis, né, pastor? A crise está tão feia, né, pastor?
Por isso que eu estou aí desempregado, por isso que eu estou... Irmãos, para os servos de Deus, que tem um altar limpo, que clama Deus nesse altar, e oferece o sacrifício que Deus aceita, não importa a crise, ele prospera abundantemente. A Bíblia fala que Isaac experimenta de um nível de prosperidade, juntamente com as guerras que ele vai enfrentando, e eu vou te mostrar. Gênesis 26, versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um. Diga assim, eu recebo. Eu sou Isaac nos dias de hoje, porque sou filho da promessa. E assim como foi com Isaac, assim será comigo. Este ano ainda eu colherei a 100 por um. Amém? Porque o Senhor o abençoou. Diga assim, eu vou colher a 100 por um. Porque o Senhor me abençoou. Amém? Olha o texto. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tanto rebanho e tantos servos, que os filisteus o invejavam. Normal, viu, irmão? Quando chegar a riqueza, a prosperidade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua finança, saiba que vai ter muito filisteu que vai invejar você. Mas saiba quem você é, saiba quem você serve. Guarda o seu altar na humildade, que o Senhor vai te colocar em lugares altos. Amém? Estes, versículo 15, estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Versículo 16, então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Um homem se tornou mais poderoso que uma nação. Dá para você entender o nível de riqueza? Dá para você entender o nível de prosperidade que Deus está falando na Bíblia? Abimeleque era rei dos filisteus. Uma nação não tinha a riqueza e o poder que Isaac tinha. Ô irmão, não sei se você está entendendo o nível de prosperidade que Deus está falando. Mas é esse nível que Deus está falando sobre nós. Se você entendeu o que Deus está falando aqui nessa noite. Então a Bíblia fala que Abimeleque chega para ele e fala assim, não dá para você ficar mais aqui, você é muito poderoso para nós, sai. E a Bíblia fala que ele sai. Irmãos, e ele sai. E quem já passou pelo deserto, quem já foi no deserto, sabe que a maior dificuldade no deserto é para encontrar água. A Bíblia fala que por onde Isaac para, ele cava um poço. E aonde ele cava um poço, a Bíblia fala que jorra água. Então quando ele cava aquele poço, vêm os inimigos, os invejosos, e apropria daquele poço. A Bíblia fala que ele não contendeu com eles. Então ele parte para outro lugar, outra região, também desértica, e ali ele cava outro poço. E a Bíblia fala que aquele poço dá muita água. Então brigaram por causa desse poço, entulharam aquele poço, ele passa para outro. E ele começa a cavar outro poço, e cavar outro poço, e cavar outro poço. Ele não vai contendendo, ele não vai questionando, ele não vai perguntando por que isso está acontecendo. Ele só sabe de uma coisa, ele sabe que todo poço que ele cavar vai dar água. Não porque ele é bom, mas porque o Senhor é com ele. Ele aprendeu do pai dele, que ele não se importava, assim como o pai dele falou para Ló, Ló, escolhe o lado que você quer ir. Pode ir para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Não importa por onde você vai, eu sei de uma coisa, para onde você for, eu vou no sentido contrário, porque não importa o lugar, importa quem está comigo, quem vai junto comigo. Isaac aprendeu esse caminho, e a Bíblia fala que cada poço que ele cava, contendiam com ele, mas ele não contendia. Por quê, irmãos? Porque nós, servos do Senhor, precisamos saber que vão contender conosco, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não podemos ficar contendendo com pessoas. Esse poço é meu, fui eu que cavei, por direito, eu sou dono. Não precisa, passa para o outro, cava de novo. Deus vai fazer nascer água, porque o Senhor é contigo. Contenderam nesse poço, passa para cá. Infelizmente, irmãos, muitos têm caído na cilada do diabo, na armadilha de ficar questionando a Deus, por que tomaram esse poço de mim? Por que entulharam esse outro poço? Irmão, saiba quem você é, saiba quem você serve. Amém? Isaac não questionava. Em seguida o texto vai falar então dos entulhos dos poços. E deixa eu te mostrar como que encerra o texto. Gênesis 26, versículo 24. Naquela noite, que noite? O dia que ele abriu o último poço, que ele já estava cansado de abrir poço. E ali ninguém contendeu com ele.
E então ele chama aquele poço de Rehobote. Aí nessa noite, em que ninguém contendeu com ele, a Bíblia fala que o Senhor aparece naquela noite e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, porque estou com você, e eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac então construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor, e ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço, e a Bíblia fala que outro poço jorrou muita água. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe treinamento de obediência sem provação. Aprenda isso. Não existe treinamento de fé, de obediência sem provações. Então para de questionar as provações que você está passando. Porque a sua boca te impede de prosperar. Saiba quem você é, saiba quem você serve. Toca a bola para frente. Pastor, estão falando de mim. Deixa falar, meu irmão. Vai ter muito filisteu que vai se levantar contra nós. Porque eles vão ver aquilo que eles não conseguem ter. Porque o que nós temos, irmãos, dinheiro não compra. O que nós temos não tem valor financeiro, monetário que paga o que nós temos. Então vão ter inveja de nós, irmãos, infelizmente. Aprenda isso. Pare de questionar as provações que você tem passado. Sem treinamento, ninguém vence batalhas. E aprenda, obediência é a chave da prosperidade. Eu quero encerrar te perguntando: o que você tem oferecido nesse altar? Como você está oferecendo nesse altar? Ou seja, qual é a motivação? Irmãos, nós vamos selar daqui a pouco com a oferta financeira. Porque você sabe que sacrifício na Bíblia fala de sangue. Sangue fala de suor. Suor fala de trabalho. Trabalho fala de dinheiro. Nós vamos selar daqui a pouco. Não estou pedindo nenhuma oferta específica, irmãos. Não estou falando de dinheiro. Por favor, não deixa Deus tapar o seu entendimento com relação a isso. Assim como nós todos os domingos falamos acerca da importância de sermos fiéis em dízimos, ofertas e primícias, a gente vai simplesmente selar, porque nós vamos apresentar o altar. A Bíblia fala que quando Isaac termina de cavar o poço, o que ele fez? Construiu um. E o que ele fez? Ofereceu um sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado comigo. Nós vamos oferecer, irmãos, um sacrifício a Deus, para selar essa limpeza de altar, e eu vou ungir todos vocês. Agora, pensa comigo, como está sendo o sacrifício que você está apresentando? Está com a motivação certa? Deus está recebendo? Será que, irmãos, eu estou de fato entregando a minha vida no altar, se necessário? Será que eu estou, assim como Isaac, não questionando, mas se preciso for, eu deito no altar, eu sou o sacrifício? Irmãos, eu me considero uma pessoa generosa. Me considero uma pessoa generosa, mas quando eu vejo os tipos de ofertas e sacrifícios que apresentam perto de nós, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Eu vi um vídeo essa semana que alguém me marcou. Talvez você já viu esse vídeo. Eu quero compartilhar, não o vídeo, eu quero compartilhar eu mesmo falando. Esse vídeo vai falar, mostra, eles põem uma câmera, não é aqui no Brasil, é algum país que fala língua inglesa, não sei, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, eu sei que é uma língua inglesa, mas tem a tradução embaixo. Esse vídeo está correndo no mundo. Eles filmaram um mendigo sentado no banco de uma praça, e aí ele estava dormindo, e alguém foi, pegou um envelope e colocou mais ou menos em torno de $500 dentro da mochila dele, enquanto ele dormia. E a câmera filmando. Quando ele acorda, quando ele levanta, ele abre a mochila e dá de cara com aquela oferta. A câmera mostra ele pegando a oferta assim, ele olha assim, ele guarda e ele agradece a oferta. E aí ele levanta as mãos para os céus, ele sai e vai para uma loja de conveniências perto da onde era a casa dele, o banco que ele dormia. E lá, quem viu esse vídeo? E lá ele pega e compra mantimento, comida para ele. No que ele chega e senta no banco, com 2 sacolas cheias de comida, de mantimento para ele,
O rapaz que estava fazendo parte do programa chega e senta no banco do lado dele, falando no celular, e começa a se queixar da vida. E falando que ele não tem esse dinheiro, que infelizmente ele queria muito ter para poder pagar o exame daquela pessoa, mas ele não tem esse dinheiro, enfim, começa a falando no telefone. E o mendigo ouvindo a conversa dele. Aí, quando o mendigo ouve a conversa dele, ele pega e fala assim: pois é, mas eu não tenho esses $500 para mim poder pagar esse exame, infelizmente me perdoa, eu vou correr atrás, mas eu não tenho hoje. E aí ele pega, desliga o celular e bota a mão na cabeça. O mendigo chega até ele e fala assim: passando por algum problema aí, meu amigo? Ele fala: rapaz, eu preciso de um dinheiro para pagar um exame para minha esposa, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei o que eu faço, estou desorientado, é uma questão de vida ou morte, uma questão de saúde. Ele fala assim: espera por um instante aqui, só um minutinho. Ele pega as 2 sacolas de mantimento, volta lá da loja de conveniência, devolve o mantimento, pega os $500 de volta e entrega. Aí o cara fala: não, mas eu não posso receber, você está dormindo aqui na rua. Ele falou: não tem problema, pode levar, a sua causa é mais urgente que a minha. Aí ele pergunta assim: mas você não comprou comida com esse dinheiro? Ele falou: comprei. Aí ele falou assim: você está com fome? Ele falou assim: eu estou, mas pode deixar, Deus vai prover. Aí o cara pergunta para ele assim: você está com fome? Ele fala: estou. Você já comeu hoje? Ele fala: não, comi ontem de manhã. Ele fala: cara, você não comeu nada hoje, você comeu ontem de manhã, você está me entregando. Estou. A gente fica vendo, irmãos, uma pessoa de rua entregando tudo que tinha. Aliás, há pouco tempo ela não tinha, mas agora ela tem. Assim como eu e você não tinha vida, não tínhamos salvação, agora nós temos. E nós temos dificuldade para entregar o pouco que Deus nos confia. Ao invés de entregarmos tudo que somos, tudo que temos, é esse nível de sacrifício, é esse nível de entrega que Deus espera de nós. Ah, pastor, mas ele entregou tudo que tinha porque ele não tinha nada. Para quem não tem nada, entregar o pouco que tem, irmãos, não é mais fácil. Não é. Quem já passou fome sabe o tanto que é ruim passar fome. Eu nunca passei, graças a Deus, só quando faço jejum. Mas eu testemunhei, eu já contei isso aqui na igreja, de algumas pessoas que participaram do Holocausto, que sobreviveram ao Holocausto, e eles contam que enquanto eles estavam sendo martirizados naquela prisão, o que eles só falavam era de comida. Eles não falavam das esposas, dos filhos, porque a necessidade da fome, irmãos, é algo tão absurdo, que eles falavam só de comida. O cara estava passando fome, ele tinha comido um dia antes, de manhã, ele entrega os $500, tudo que ele tinha ele entregou como oferta. O cara fala: meu amigo, o que eu vou dizer para você? Me dá um abraço. E lá eles se abraçaram. Irmãos, que vídeo lindo, que vídeo lindo. É uma lição para mim e para você. Pastor, mas ele não tinha nada até 10 minutos atrás. Eu e você não tínhamos nada até Jesus entrar na nossa vida. Eu e você estávamos fadados à morte, até que o Cordeiro foi provido por Deus para nos dar vida. E por que temos dificuldade de entregar nossa vida? Se estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Por quê? Vocês estão entendendo o nível de sacrifício que o Senhor espera? Vocês estão entendendo o nível de oferta que o Senhor espera de nós? Eu não estou falando de dinheiro. Saiba que grandes coisas Deus vai fazer a partir de nós. E eu quero encerrar só lendo esse texto. Põe aí, Lázaro. 2 Coríntios 4. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de quem? Esse poder que tudo excede, provém de quem? E não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados, não desesperados. Somos perseguidos, porém não somos abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Versículo 16. Por isso, não desanimam, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é
Então olha para cá, meu irmão. Você que está passando por luta, por dificuldade, não questiona. Saiba que o Deus que está permitindo entulhar os poços seu hoje, vai abrir outro e vai jorrar água. Se você entende, se você está passando por luta, por provações, para de olhar para aquilo que você está vendo. Para de olhar para a crise, para de olhar para os problemas, porque aquilo que se vê é transitório. Olhe para aquilo que você não está vendo. Olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Tira os olhos dos seus problemas, das suas dificuldades. Deus essa noite vai fazer, irmãos, uma limpeza sincera, pura no seu altar, no seu coração. Sabe para quê? Para que toda oferta, todo sacrifício que você apresentar, o Senhor irá receber como um aroma suave diante do teu trono. Irá liberar a sua bênção sobre nós. É a palavra de Deus, irmãos, não é eu que estou falando. Amém. Nós vamos nesse momento, eu quero que o Lázaro coloque uma música, nós vamos selar com a oferta. Eu queria que o pessoal das salvas, nós vamos, antes de nós ceiarmos, nós vamos selar, nós vamos entregar o nosso propósito de 7 dias, nós vamos selar entregando essa oferta diante de Deus. Senhor, você vai entregar essa oferta dizendo assim: Senhor, esse é o meu sacrifício diante do teu altar, que seja agradável diante de ti. Amém. Amém. Se der para pôr aquela música, Eu Entro no Santo dos Santos. Se você tiver ela aí, eu quero ela. A nossa está aí já? Nossa oferta está aí? Amém. Pode trazer, se você já preparou a sua oferta, traga e venha selar aqui. Deus, nós queremos apresentar, Senhor, diante do teu trono, diante do teu altar, cada oferta, cada sacrifício que está sendo apresentado neste momento. Senhor, muito mais do que dinheiro, nós sabemos que o Senhor quer o nosso coração totalmente rendido aos teus pés. Muito mais do que riquezas financeiras, o Senhor quer, meu Deus, a nossa riqueza espiritual, emocional. Por isso, Deus, em nome de Jesus, receba cada uma dessas ofertas diante do teu altar. Meu Deus, estamos selando, meu Deus, esse 7º dia dessa campanha, mantendo o altar limpo. E queremos declarar, meu Deus, em cima dessa oferta, que o altar será limpo, o altar será descontaminado, o altar será purificado de toda sujeira, de toda imundícia. Receba, Senhor, a nossa oferta. Estamos selando diante de Ti, diante do nosso altar. Estamos entregando ao Senhor uma pequena parcela daquilo que o Senhor tem confiado a nós. Obrigado, meu Deus, pela nossa prosperidade, por tudo que o Senhor tem feito. Receba, Deus, cada oferta, cada ofertante, cada dizimista dessa igreja. Deus, em nome de Jesus, que seja como um aroma suave, chegando diante da tua narina, diante do teu trono, Senhor, a nossa oferta, o nosso sacrifício diante de Ti, porque queremos selar, meu Deus, com essa oferta, declarando um altar limpo sobre nós, sobre tudo que somos, sobre tudo que temos. Declaramos limpeza sobre o altar dos nossos corações, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso ministério, dos nossos relacionamentos. Declaramos altares limpos, meu Deus, para a glória do Teu nome. Por isso, Senhor, recebe cada oferta, Senhor, cada sacrifício diante do Teu altar. Em nome de Jesus, entregamos a Ti, Senhor, que a nossa oferta seja aceita diante do Senhor, assim como foi a oferta de Abel. Em nome de Jesus, apresentamos diante desse altar cada oferta, selamos esse momento diante do Teu trono, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queria que a salva subisse aqui em cima do altar, por favor. Por favor, se você puder ficar de pé, estenda as mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, diante de nós está as ofertas que a Tua igreja apresentou diante de Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que a oferta, ela legitimiza o propósito e ela santifica o propósito. Durante 7 dias, Senhor,
estávamos aqui orando, clamando. Fizemos, Senhor, um relógio de 24 horas, aonde cobrimos, meu Deus, cada minuto de oração, apresentando diante do Senhor as nossas súplicas, a nossa nação, bem como um altar limpo sobre nós. E aqui está, Senhor, aquilo que está legitimando e santificando o propósito. Nós queremos apresentar diante de Ti a nossa oferta como um aroma suave diante do Teu trono. Selamos diante do Teu altar, meu Deus, e apresentamos diante de Ti como um aroma suave e agradável. Em nome de Jesus, pedimos a bênção do Senhor sobre cada oferta, sobre cada ofertante, sobre cada dízimo, sobre cada dizimista. Que seja, Deus, um desatar sobrenatural da parte do Senhor em nosso meio. Receba essas ofertas diante do Teu trono, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora participar da ceia. Queria que os servos pegassem os elementos da ceia. Você pode se assentar. Na hora que os elementos estiverem aqui, quem for ceiar se coloca de pé. E assim que receber os elementos, se assente, para facilitar para os entregadores. Nós vamos participar da ceia. E logo em seguida, nós vamos ungir vocês. Não vamos orar não, a gente vai simplesmente colocar a mão na sua testa com a mão cheia de óleo, como sinal de ato profético, de consagração a Deus. E nós vamos declarar um altar limpo sobre a vida de vocês. Amém? Pastor, eu sou obrigado aí? Lógico que não. O comando é para toda a igreja, mas vem quem quer. Nós vamos declarar altar limpo sobre a casa de vocês. E em seguida a gente vai fazer um pequeno ato profético. Amém? Quem for ceiar, se coloque de pé. E assim que você pegar os elementos da ceia, pode ir pegando e se assentando. Em nome de Jesus.